Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Papo Reto original e hoje é um Papo Reto especial. Aqui no Papo Reto, vocês estão acostumados, a gente fala sobre audiovisual, né? Nosso nicho específico é audiovisual, né? E a gente também abre um pouco o espaço no mercado da música. A gente traz alguns artistas aqui para falar sobre o mercado musical, né? A gente fala também sobre negócios e, bom, eu sou o Lucas Santos, produtor audiovisual. E eu sou Gabriel Olive, diretor da produtora Origens Studio, trabalho com videoclipe também há mais de 4 anos. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a produção independente, a você Legal. mesmo se produzir, se gravar. Porque às vezes o artista acha que é muito difícil isso. Às vezes, na verdade, não faz nem ideia que isso é possível. E a gente hoje vai abrir esse leque para vocês, falar realmente questões básicas de gravação, como iluminação, a própria movimentação de câmera, roteirização também, e mostrar que é possível sim você mesmo se gravar com o que você tem em mãos. Eu queria que o Lucas falasse um pouco sobre a história dele também, porque ele é uma prova que dá para começar do zero e ir evoluindo conforme o tempo e também e evoluindo em questões de equipamento, de experiência, e que você passasse um pouco mais a sua visão para a galera da sua experiência e também como você fez esses processos, mostrar de forma prática para eles quais foram os seus as coisas que você bateu cabeça, as dificuldades e mostrar para eles tudo que você conquistou durante essa caminhada para que eles se inspirem em você e possam também aprender a usar o que tem em mãos e começar a gravar. Cara, a minha história é longa, eu vou tentar resumir um pouco pra você. A minha paixão, cara, é por áudio. Sempre gostei de, não muita música, mas o áudio, assim, em questão de efeitos especiais de cinema. Eu comecei a editar, cara, eu não lembro 10 anos, menos, é mais ou menos por aí. Eu peguei a transição do VHS pra DVD. Eu pegava o aparelho emprestado da minha prima de DVD, né? E com o meu VHS eu transferia, entendeu? Só que tinha alguns filmes que tinha cena de sexo e eu não queria assistir com os meus pais depois disso aí. Aí o que eu fazia? No VHS, ele tem a opção de REC, play e pause. Então o que eu fazia? Colocava o filme inteiro, deixava rodando e dava REC. Bem no início, né? Dava REC. Ia tudo certinho. Quando chegava a parte de que tinha aquelas cenas e tal, eu dava pausa no DVD, quer dizer, dava pausa no VHS, passava pra frente no DVD e depois dava o REC de novo. Vixe. E assim, Ali foi o primeiro contato com a edição. foi o primeiro contato com a edição. E é engraçado que a gente que assiste, a gente sabe, porque tem uma trilha sonora que tá lá em cima e de repente tem um cut bem seco e a trilha sonora lá embaixo. A gente que trabalha com isso, a gente percebe, só que os meus pais não percebiam. Então eles nem sabiam que tinha uma cena cortada ali, entendeu? Então foi aí que eu comecei a ter esse contato com edição. Após isso, veio os softwares, né? O único software que eu tinha em mãos na época, eu tinha um computador com Windows 98. Você pegou esse software? Não. Era Movie Maker, se eu não me lembro. Acho que era Movie Maker. Cara, era aquela coisa simples. Você colocava a faixinha de áudio, de vídeo, e cortava. Só fazia isso. Tinha uns efeitos de transição, mas sabe aqueles efeitos 3D, bem zoado mesmo. Foi aí que eu fui tendo a experiência de como editar. Só depois que eu fui me profissionalizar com cursos e tudo mais. Não, legal, mas assim, também, como que você começou a se profissionalizar? Você falou que fez cursos, mas em que momento que você pegou uma câmera mesmo? Você pegou emprestado de alguém, comprou? Como que você conseguiu começar a investir nos seus equipamentos? E como que você sentiu essa necessidade realmente de investir e começar a fazer suas próprias produções, assim? Cara, eu não vou me lembrar a idade nem a data. Só que eu lembro que eu ganhei uma câmera digital Philips que nem tinha bateria, era pilha. Sabe essas pilhas AA? Colocava a pilha, né? Tudo certinho. Ligava, ela filmava e tirava a foto. Eu comecei a fazer, tipo, pegar a chuva. Eu sempre gostei dos planos detalhes, entendeu? Eu filmava a chuva, fechadinho. Aí eu ia lá, fechava em outro canto. Pegava, acho que foi o primeiro vídeo que eu editei, assim, com uma câmera, filmado com uma câmera. Foi sons da chuva, certo? Eu peguei o meu celular, gravei o áudio,
da chuva, né? Caindo assim, na calha, no telhado, os raios, trovões, tudo. Eu editei tudo isso aí. Depois eu sinquei junto com a gravação que eu fiz na câmera. E depois eu coloquei uma trilha bem de fundo, tranquilo. Essa foi minha primeira edição. A minha necessidade, claro, sempre queria ter uma câmera super foda, tal. Só que foi com o tempo que eu... Você sentiu a necessidade de fazer com o que você tinha em mãos ali, né? Sim. Então você é a prova viva de que dá pra queria fazer filme. dá pra fazer com o que você tem em mãos. Sim. Você sempre foi ligado também mais no áudio e então isso automaticamente te abria... você era meio que obrigado a colocar a imagem naquele áudio, né? Sim. Porque só o áudio ali propriamente não ia ter o efeito que você queria. Então, você foi meio que obrigado, assim, né, a colocar imagens nesse áudio. E assim, para os artistas também que estão assistindo, também vem do áudio, né? Você veio do áudio e eles também vão vir do áudio. E vão sentir essa necessidade também de colocar a imagem em cima desse áudio. E o que a gente mais vê hoje é essa disputa de colocar cada vez mais produções com mais qualidade, o mercado também muito aquecido, todo mundo tentando fazer cada vez mais produções com câmeras caras, equipes gigantes, mas o que o artista que está vendo, que está começando agora, ele se pega nisso e fala assim, pô, como que eu vou começar se eu não tenho aquilo, né? Então, isso que você tá falando é legal, porque você utilizou ali o que você tinha. Na mão. Você não tinha nem celular naquela época. Então, assim, hoje em dia... o celular Nokia é ruim, que só dava pra gravar um áudio, mas... hoje em dia, qualquer celular grava com uma qualidade boa, assim. Lógico, você tem que saber até onde o seu equipamento vai. Isso é muito importante. Com qualquer coisa que você tiver em mãos, saiba até onde você consegue chegar com aquele equipamento, porque você sempre vai... Porque você nunca vai se frustrar se você souber com o que você tá trabalhando. Você vai sempre conseguir extrair da melhor forma possível, né? E era o que você fazia. Você pegou uma câmera ali, assim, não tinha nem bateria, e você gravou coisas, começou a sair mesmo, a buscar fazer essa busca mesmo por gravar, por praticar, colocar em prática as coisas, e a partir da prática você foi evoluindo, né? E quando que você chegou num nível mais profissional, assim? Isso aí eu já me lembro, foi em 2010, que eu tinha pedido de aniversário pra minha mãe uma câmera. Ela me deu uma Canon, aquela Cybershot. Era, tipo, o auge do momento, entendeu? Porque as câmeras mais profissionais na época custavam muito caro. Foi lá, comprou, lembro até hoje, parcelou em 12 vezes, e aí eu comecei a gravar, tipo, videoclipes, comecei a gravar palestras. Você sentiu Dá uma puta diferença de qualidade. Não, a qualidade, mas também de reverter isso em dinheiro, né? Porque, sim, assim, foi um investimento que fizeram, e você também... não, então agora eu vou buscar mesmo a vender o meu trabalho, né? E nessa época ainda não tinha me profissionalizado, assim, vamos dizer, em cursos e faculdades. Ainda eu tava na raça mesmo, tentando entender como que eu transformaria esse meu conhecimento, esse meu talento em dinheiro, entendeu? Legal. E... Tem uma curiosidade que é uma das coisas que eu fazia, porque o meu primeiro curso foi de áudio. Eu lembro até hoje, foi técnico de som na Kruner, aqui na cidade de Campinas. Cara, era sensacional, que a minha primeira aula foi de frequência. Eu nem imaginava o que era frequência, né? Engraçado que o professor, ele colocou ali na minha frente uma caixa gigante, com um alto-falante acho que de 12, não sei qual tamanho que era. O alto-falante mexia horrores, assim. E você sentia o grave batendo no peito, só que você não via nada, cara. Aí ele falou, essa frequência tá acima de 20 kHz, porque ninguém ouve. O ser humano, ele é capaz de ouvir de 20 Hz a 20 kHz. Isso tava acima, entendeu? Eu fiquei doido nessa época, doido. Durante o curso, eu comecei a praticar essas coisas em casa. Então, o que eu fazia?
eu já tinha um microfone, eu lembro até hoje. É um microfone que veio num DVD, né? Nessa época eu já tinha comprado aparelho de DVD, que era DVD karaokê, não sei se você lembra dessa época, que vinha com microfone. Então esse microfone, eu pegava, puxava uma extensão cabulosa e pegava os sons ambientes, entendeu? Aí eu montei um sistema surround de 5.1 em casa e comecei a gravar o som, por exemplo. O grave do trovão, gravava. A chuva caindo, gravava. O carro passando, sabe? Eu gravava isso durante uma semana, várias coisas. Depois eu fazia toda a mixagem e espalhava isso em 5.1 canais. E depois eu apreciava isso no home theater. E, tipo, é incrível que eu fui aprendendo as frequências, cara, que é muito interessante as pessoas colocar aquilo em prática, que é só dessa forma que elas vão entender e adquirir mais experiência, entendeu? Eu acho que é aí Eu acho que a mensagem maior, assim, que a gente tá passando para vocês é isso mesmo. Colocar em prática aquilo que vocês estão pensando em fazer e não colocar barreiras, porque eu acho que é o que mais tem a gente colocar a primeira barreira em vez de já fazer a primeira vez. Eu acho que quebrar essa barreira da primeira vez, eu acho que é a mais difícil. Depois dali, é uma constância. Você vai aprendendo com seus erros. Mas o que você puder pegar de... O que você puder pegar de experiência nisso, de absorver os conteúdos que as pessoas passam, mano, tá tudo... É que fica tudo jogado, né, na internet. Mas se você realmente achar aquilo que você gosta, vai começar a aparecer conteúdos para vocês focados nisso. Então, vocês vão começar a buscar coisas. Testou. Ah, beleza, como que eu arrumo isso? Procura ali e aplica de novo. E aí você vai revertendo isso, né? Uma coisa que eu fazia muito é fazer trabalho de graça. Porque você adquire uma experiência e você adquire portfólio. Entendeu? O meu primeiro clipe, se eu não me engano, foi com um amigo meu, que ele tocava na igreja, fazia música gospel, a gente foi numa locação em Paulínia, num céu aberto, ele começou a tocar o sax dele. Eu fiz ali tudo, editei. Cara, eu tive que levar um guarda-chuva, pra você ter uma noção. Isso é uma coisa que eu vi no making-off de um filme. Essa época eu ainda não tinha me profissionalizado ainda em curso nem em faculdade. Então eu vi num filme no que eles colocavam uma lona, não sei que espécie que era aquilo lá, pra você conseguir enxergar melhor a tela. O que eu fiz? Levei um guarda-chuva. Tinha um tripé baratinho lá, prata. Coloquei um guarda-chuva porque eu enxergava melhor. Mesmo assim, não consegui enxergar. Tive que jogar a camisa pra cima. Olhei, gravei. E, cara, valeu a pena? Valeu muito a pena. Porque você adquiriu toda a experiência de locação, de transporte, né, logística que você fala. Como que é gravar numa externa. Eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento, cara. E, assim, a luz dura do sol, cara, é uma coisa que você tem que entender muito pra trabalhar bem, sabe, na câmera que você tem. E a câmera que eu tinha era uma Cybershot que não tinha controle de ISO, era automático. Então, eu errei muito ali, cara. Mas serviu de aprendizado, entendeu? Pra caramba. E assim, você falou da luz do sol, você tinha alguma coisa que você melhorava lá na hora da gravação, que você aprendeu? Ah, não, gravei esse dia. Pô, a luz do sol ficou muito dura. O que eu faço pra melhorar? Tinha alguma difusão que você usava? Você conseguiu perceber isso no dia? Nessa época, não. Eu tive essa percepção um pouco mais pra frente. Mas falando desse dia da gravação, eu percebi que eu tinha que esperar o sol mudar de lado. Porque, assim, o take que eu queria era esse ângulo, só que tava contra o sol. Ele falou assim, Lucas, eu quero gravar contra o sol, acho legal. Beleza, só que quando eu baixo a câmera, quando eu pego um outro take, não fica legal, porque lá atrás fica aparecendo campo de futebol, eu não quero que fique aparecendo campo. E do outro lado fica passando as pessoas olham, né, porque é uma distração, entendeu? Uma coisa que chama atenção, você tá com toda a estrutura ali gravando uma coisa. Então eu tive que esperar. Tinha que ser a favor do sol, não contra ele. Então é uma coisa que eu aprendi a necessidade do quê?
de você preparar toda essa gravação. Tipo assim, porra, a gente vai no lugar, vamos visitar primeiro, vamos ver, o sol nasce ali e se põe ali. Se você não tem nenhum recurso de iluminação, de difusão ou rebatedor, cara, então espera o sol virar pro outro lado e gravar, entendeu? Mas assim, alguma dica pra montar uma difusão? Sim, tenho. Em 2000 e... Deixa eu tentar lembrar. 2013. Acho que foi 2013. Eu fiz uma parceria com um amigo meu, daí a gente montou um estúdio. Só que a gente não tinha nada. Ele tinha todo equipamento de áudio. E o único equipamento que eu tinha de audiovisual, né? Era aquela de captação, câmera lá que era você aquela pegou. câmera, meus tripés, não tinha mais nada. Acho que nessa época eu tinha comprado um microfone. Um microfone douradinho. Que ele cabia na câmera. Pô, pegava ele era ambidirecional, né? Ele pegava muito som externo. Porém, cara, era a melhor qualidade que eu tinha na época ali, né? Aí, beleza, falei, porra, o que eu vou fazer, cara? Eu preciso de um softbox. Eu não tinha ideia, tipo assim, o que eu vou fazer pra simular um E softbox? o que é um softbox? Cara, o softbox é uma espécie de iluminação, que é uma caixa, né? Depende do tamanho. E na frente ela tem um difusor, pra não ficar aquela luz dura e você ter sombras, enfim. Cara, sabe como que eu fiz meu softbox? Com papelão. Eu vi na internet, peguei cabo de vassoura pra poder fazer a extensão Nossa. dele. Isso fica uma dica pro pessoal também, que não tem recursos, que dá pra montar, pelo menos pra você, Dá pra criar, né? sim. Papelão, fiz a moldura do soft, porra, legal, tudo. Joguei um spray, pintei ele de preto pra ficar igual o softbox. Na frente eu coloquei papel manteiga. E por dentro, cara, você nem vai imaginar. Eu coloquei Papel manteiga. papel é manteiga legal. pra poder fazer a difusão. É. Eu tive que colocar os soquetes de lâmpada, né? E eu coloquei lâmpada Ambilight, que é aquelas lâmpadas mais branquinhas, entendeu? E dentro, para rebater, eu coloquei papel alumínio em volta de todas elas, entendeu? Todas, porque são 4, né? 2 e mais 2. Aí ela aumentava mais a potência. Aumentava mais. Só que eu coloquei 3 lâmpadas. 3 lâmpadas, porra, não vou me lembrar qual que era a... Bom, era uma lâmpada forte. Não sei se era de 100 watts, enfim. Cara, fiz 2 daquele e ficou incrível. Tipo, pra ela ligada, você olhava assim e você fala, porra, softbox legal, mas chega perto pra você ver. É de papelão, ninguém percebia isso, entendeu? E a gente ficava difuso. ficava difuso. Fiz 2, né, pra fazer o contra da sombra, né? Ainda tinha a luz ambiente que ajudava, né, de cima, né? Ainda não tinha a percepção de colocar a luz contra. Só depois que eu comecei a fazer os cursos que eu me especializei. E assim... É, que a luz de contra, pra quem não sabe, ela descola você do fundo, né? Sim. Porque... Se quer fazer um chroma key, no caso, né? Também, não. Pra fazer um chroma key, você tem que ter toneladas de iluminação. Não adianta ter só um par de softbox que você não... No fundo verde você tem que iluminar primeiro o fundo verde, então tem que ter toda a iluminação pra ele, e aí depois você ilumina a pessoa conforme você já vai saber qual que é a imagem que você vai colocar. Então é uma imagem mais do pôr do sol, então você vai colocar uma luz mais quente em você, a direção também da luz você vai posicionar conforme o sol tá ali. Então, tudo isso você já vai ter que pensar ainda mais. Mas, para iluminação básica interna, você tem que sempre pensar nos 3 pontos de iluminação, que é a luz principal vindo de um lado, que é a luz mais forte, o rebatedor, que é uma luz de preenchimento no outro lado, e o contra, que é para descolar você do fundo. Então, essa eu acho que é o princípio de iluminação que a galera tem que colocar em mente. Abrindo parênteses aqui, tem uma curiosidade sobre chroma key. Você sabe dizer pra galera o porquê é mais gravado no fundo verde do que nos outros? Porque assim, tem um fundo verde, tem um fundo azul e tem um fundo vermelho. Você sabia que tem um fundo vermelho? Vermelho não. O fundo vermelho é loucura. O único filme que foi gravado no fundo vermelho foi o primeiro filme de Star Wars. Mas é muito... Porque a nossa é muito pele igual tem... a pele. A pele tem tonalidade de vermelho e é loucura você gravar. Nossa, que Entendeu? loucura. É por isso. O verde o verde mais... é o que mais utilizado. Você consegue excluir mais fácil, né? Uhum. Mas também você não pode, né,
você usar verde no fundo verde. E eu já meti essas loucuras, cara. Aí você tem que fazer máscara. Nossa, deu um trabalho, mas eu já tive essas loucuras aí. Teve que passar na pele tudo isso pra aprender, Teve né? que aprender. Ó, eu já tive trabalho de não saber iluminar o chroma. Eu teve um chroma, porque Eu assim, também, na eu verdade, também. Eu iluminei, eu coloquei uma luz no fundo e iluminei a pessoa. em 2009, Você não pode você não pode vir com luz dura também na pessoa que você tá gravando, Sim. porque pode dar sombra no chroma uhum, e sombra também no chroma você vai conseguir. aham. É mais difícil pra você excluir. Pra você ter uma ideia, em 2008, 2007, 2008, eu montei um home studio em casa, no meu quarto. Cheio de espuma, cortina, tudo. Cara, eu montei um chroma de TNT. Sabe que tecido que é esse? TNT? Que tem uns furinhos? Não. É um tecido que tem uns furinhos. Chama TNT. Nossa, mas foi uma loucura. De TNT, Foi uma loucura, porque às vezes tinha partes que ficava meio curvado, tinha que esticar. E mesmo esticando, os furinhos apresentava... Vazava. Os furinhos apresentava, né? Ficava preto. Então, a hora que eu ia tirar na edição, ficava os buraquinhos preto. Aí, o que eu tive que fazer? Eu gravei um clipe inteiro assim, cara. Nossa. E eu não sabia, eu fui ver só na edição depois. Aí, depois eu tive que chamar o cara. Né, o cara foi paciente também porque foi de graça, né? Eu queria entender e aprender ali na raça. Chamei o cara de novo porque eu tirei o TNT e pintei a parede. Só que mesmo assim eu tive problemas, porque eu não tinha criado ainda o softbox, né? Eu só tinha... Não tinha tanta iluminação. Não, eu tinha colocado 2 lâmpadas só. Vixe. Isso, 2 lâmpadas. Eu falei, assim vai. Vixe. Tentei. Cara, deu certo? Deu certo. Mas não Não fica com com a qualidade que eu queria, entendeu? Mas volta naquela questão. Você tem que testar, tem que colocar em prática para você aprender onde está o seu erro. Se você não tem um curso, entendeu? Legal. E, mano, vamos também mostrar mais os processos, porque assim, a gente tá falando coisas que você fez, que você conseguiu ali com o que você tinha nas mãos, se revirar e conseguir resolver o seu problema, mas por onde que a galera tem que começar, tá ligado? Tipo, qual que é a primeira coisa que ela tem que ter em mente? Tem que começar pelo roteiro, tem que ter primeiro o celular em mãos, o que ela tem... comecei agora, o que eu faço, tá ligado? Cara, tudo começa pelas ideias. Todo o processo criativo ali, você escrever todo o roteiro. O objetivo que você quer, né? Você tem que saber isso para você passar, para você entender como que você vai gravar, porque senão porque assim, as pessoas que quer fazer tudo sozinho, tem que ter em mente que você vai estar encarregado de muitas funções, entendeu? Você vai estar encarregado de toda a produção, de figurino, na parte logística, da locação do ambiente que você vai fazer. Por isso que a pré é a mais importante. É mais importante. Pro artista que tá começando ali. Sim. Então, organiza um pouco mais a sua história. Não, eu vou gravar num dia, eu vou gravar à noite. Então, qual o equipamento que você vai levar para gravar à noite? Você vai precisar de luz? Eu não tenho uma luz. O que eu faço, então? Então eu vou usar um efeito, vou pegar minha câmera e vou usar um efeito de visão noturna. Vamos colocar cenários diferentes. Por exemplo, se no roteiro tiver um ambiente externo, o melhor dia de se gravar é quando o dia estiver nublado. Porque as nuvens que estão ali, ela vai acabar deixando a luz do sol deixando a luz do sol difusa. Então vai ser ótimo para você. Pra caramba. Você não vai precisar de rebatedor, não vai precisar de alguma coisa para, né? Agora, se o seu objetivo é ter uma luz dura, onde apresenta sombras ali, tudo, beleza. Faz um contraluz, então, né? Sim. Deixa ali o Por sol isso que eu falei, pegando e a sombra. Depende tudo do processo criativo, porque assim, cada modalidade de gravação, vamos dizer assim, tem a sua linguagem, sua linguagem e você está transmitindo um sentimento. Porque se for luz dura e você estiver gravando contra o sol, é um sentimento. Se for um sol direto na sua cara, é outro sentimento. Então tudo vai depender da letra da música, vai depender do jeito que você filma, o ângulo também, né? Só abrindo os parênteses. Por exemplo, se você gravar de um ângulo de baixo para cima,
você vai estar transmitindo um sentimento de grandeza, tipo que o cara é maior que aquilo. Se for inferior a isso, de cima para baixo, você vai tá transmitindo a informação e o sentimento que a pessoa é pequena, tem um certo submissão ali no personagem, entendeu? Então, tudo depende do propósito do roteiro. Então, por isso que inicia tudo do roteiro. Agora, voltando, para ambientes internos, cara, depende também, porque para você gravar no chroma key, igual a gente falou, precisa de muita iluminação. Só que, por exemplo, você já apresentou um jeito de fazer uma iluminação mais barata. Sim, sim, dá para fazer esse recurso. Opções que você não precisa gastar com sim, muita... só que é aquela coisa, é arriscado você ainda, mesmo que se você criar um par de softbox, de papelão igual eu fiz, cara, assim você vai precisar de mais. Você vai precisar de mais luz se você gravar no chroma key, porque é muito arriscado. Agora, se você não for gravar no chroma key, cara, ótimo. Só vai ter que saber ver os presets ali da câmera, regular tudo certinho, para poder ter uma boa qualidade, para não ficar tudo granulado, entendeu? Agora, em questão de noite, uma dica que eu dou, depois você fala a sua opinião sobre isso. Eu já fiz um clipe onde eu gravei durante o dia, era nublado, e depois na edição eu inverti toda a iluminação, fiz todo o trabalho ali, coloquei meio azulado e parecia que era de noite. O céu eu tirei, deixei tudo preto, coloquei umas estrelas e parecia que era de noite, entendeu? Tipo assim, como eu tava num take que tinha uma certa profundidade, o que eu fiz ao fundo? Eu desfoquei e apaguei, deixei bem escuro, entendeu? Deixei o foco só na pessoa. É um puta trabalho na edição, entendeu? Só que dá pra simular se você não tiver uma câmera super foda pra você gravar na noite, que requer um ISO fudido, entendeu? Essa opção é bem legal mesmo, eu também já utilizei em uns videoclipes que eu fiz. E é legal da galera saber também que muitos filmes de terror, muitas cenas que se passam à noite são bem iluminadas. Tem muita iluminação nas cenas à noite, mas você tem que saber ainda mais como iluminar e brincar mais com essa iluminação. A iluminação vai vir da janela, pode vir uma iluminação mais dura em um certo lugar. A luz tem que ser mais fria, então tem que ser uma cor... mais voltado pro azul, né? Mais voltado para azul. Então você já regula ali até a temperatura da sua câmera, né? Que a gente percorre na temperatura do mais azulado até o mais branco, né? Então você vai conseguir passar esse ar de noite. É muito, muito legal você fazer isso. E é legal você brincar também com cores, né? Com contraste de cores. Então você trouxe uma iluminação mais fria, então coloca uma iluminação de 3300, que é mais quente, e coloca no fundo. Então você tem essa percepção do frio e do quente. Então você consegue brincar mais. Então é bem legal você ter em mente a intenção, igual você falou, do que quer transmitir. Seu clipe ele é mais noturno, então você trabalha mais com essas opções mais noturnas. Lógico, né, que trabalhar de dia, se você for iluminar de dia e trazer para noite, você vai ter um processo maior na colorização, que é um trabalho a mais, sim. Só que você vai conseguir enxergar mais, né? Você já viu um monte de filme de terror que você consegue ver a mata. Você consegue enxergar toda a mata. Porque ela tá bem iluminada. Porque tá de dia. Uhum. Só que tá nublado. Uhum. Tá nublado, tá, sei lá, umas 4 horas da tarde. E o que eles colocam, às vezes, o que acontece muito é uma névoa, né? Uhum. Só pra identificar ali. Porque você tá enxergando as árvores que não era pra ser enxergado. Tem uma máquina de fumaça ali, né? Entendeu? Mas hoje em dia, cara, dá pra você simular tudo isso. Se você estudar bastante e colocar em prática tudo a pós-produção, no After ou qualquer outro software de pós-produção, dá pra simular isso. E uma coisa interessante também, só voltando na parte de cor que você falou, é bom também preparar. Por exemplo, se você vai gravar um videoclipe que tem uma cena de terror, é bom você preparar o figurino. Por exemplo, você não vai gravar um cara no meio de uma floresta com luz fria, vestindo uma camisa laranja fluorescente, entendeu? Ao menos que seja o objetivo disso, principal, entendeu? Se não for isso, cara, tem que trabalhar no figurino, nas cores. Hoje em dia, se você colocar no Google,
você vai ver lá as cores que combinam, entendeu? Então você vê O contraste delas. o azul, essa contrasta com essa, você coloca, tipo, esses tempos aí eu tenho trabalhado muito com o marrom. O marrom, o amarelo, o branco, o preto, eles meio que conversam essas cores. Então, você deixa o aspecto da sua filmagem muito mais bonito e mais interessante para quem tá assistindo, entendeu? Essa é uma dica legal. Legal. E passando depois da pré-produção, você vai ter que ter... Eu acho que antes disso tudo, você vai ter que ter noções básicas de iluminação, noções básicas de enquadramento, se é um plano aberto, se é um plano médio, se é um plano fechado. Você vai ter que ter também noções de movimento de câmera. Ele vem da esquerda para a direita, ele vem de cima para baixo, igual você falou, né? Gravando mais de cima, gravando mais de baixo. Uhum. Depois disso, Cara, isso... também passar ali um teste, também fazer uns testes e já colocar na edição, porque a edição também vai te ajudar mostrar muito. melhor. Vai te ajudar muito também esse processo que você está fazendo, mas sempre tenha em mente que tem que ter uma pré-produção muito bem feita e o objetivo que você quer. Eu acho que a partir disso você consegue concluir com maestria todos os outros processos. Tipo assim, para fotografia, as pessoas que ainda não têm estudo, que não têm condições de fazer um curso profissionalizante, busque referências em filmes. É a melhor, cara. Cara, eu aprendi muita parte do inglês assistindo filmes legendados, entendeu? E não só isso, como também os ângulos da filmagem. Por exemplo, um take detalhe representa tal coisa. Um aberto representa tal coisa. Um detalhe interessante, por exemplo, em filmes tem algumas coisas que o diretor de fotografia faz quando vai acontecer alguma coisa. Ou ele entorta a câmera, não sei se você reparou nisso, ou ele fecha muito, não deixando mostrar o que está acontecendo atrás. E de repente vem a surpresa, o punch bem na sua cara que você leva um susto, entendeu? O jump scare, né, que fala na verdade. Então, buscar referências em filmes, e não só filmes de terror, cara, em todos os filmes. Tem diversos filmes aí que tem uma fotografia impecável, que você consegue transmitir emoções, que você vai conseguir adequar para aquele roteiro que você tem do seu videoclipe, entendeu? E assiste também os bastidores disso, porque... Beleza, o cara veio com uma grua, veio com um drone, veio com um carro em movimento, gravando, tem uma equipe gigante ali, mas qual que é a essência daquela gravação? Ele quis passar uma tensão na cena. Ele quis passar um ar de superioridade, igual você falou. Então você consegue extrair coisas, detalhes daquilo, que você consegue sim aplicar para sua própria gravação. Sim, você consegue adaptar, né? O brasileiro é conhecido, assim, pelo rei da gambiarra, né? E, cara, uma vez eu fiz, é até engraçado contar. Eu fiz a gravação de um curta-metragem que eu não tinha o boom, tá ligado? Não tinha o boom. Eu tinha o microfone, aquele douradinho que eu falei pra você que eu comprei. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Ah, tem cabo de vassoura. É a primeira coisa que a gente vem na cabeça, cabo de vassoura. Tá, mas cabo de vassoura eu não consigo adaptar ao microfone. Porque o microfone que eu comprei tem tipo um anti-choque, sabe? Que tem as cordinhas e tal, pra ele movimentar e não dar aquele som de quando bate. Então não tinha como adaptar isso. Aí eu olhei pro lado e tinha um telescópio. Falei, eu vou usar no telescópio, porque no telescópio tinha um encaixe, né? Coloquei, só que o telescópio era curto. Aí eu falei, aí que eu vou usar o cabo de vassoura. Usei o cabo de vassoura. Aí eu fiquei na filmagem e meu amigo ficou no boom, né? Ficou no boom lá, com a gravação. Aí teve uma outra cena que eu fiz. E você viu em making off. Sim, eu vi em making off. Esses caras colocando o boom, né? Aí eu tive que fazer uma outra cena que eu tinha que simular. Eu não sei se era um pássaro, uma águia. Era alguma coisa que vinha de cima e pegava a pessoa lá embaixo. Que era o curta-metragem ainda que eu tava fazendo de terror. Falei, caralho, como que eu vou fazer isso? Beleza. Peguei cabo de vassoura, passei muita fita crepe. E coloquei a fita crepe na ponta
da Cybershot. Cara, ficou acho que uns 4 metros. Subi numa parada alta, né? Que tinha um toquinho ali de cimento. Subi e simulei. Hoje a gente tem um drone. Só que eu simulei como se fosse uma grua. Descendo. Filmei várias vezes, porque eu tremia, né? Porque o negócio tava pesado. Então, né, eu tinha que filmar. E naquela época eu não tinha recurso de... Como chama? Web Stabilizer que tem no Premiere Pro, né? Eu editava no... Para você estabilizar mais a imagem. Eu editava no Movie Maker naquela época. Então não tinha estabilização. Então eu tinha que filmar vários takes. A menina tinha que atuar várias vezes. Tinha até cena que ela atuava melhor, só que a câmera tremia. Por causa do meu braço. Aí eu fazia, meu amigo fazia, até que eu consegui sair uma boa ali. E assim, vai adaptando. Você não tem, cara? Busca um recurso pra poder fazer. Entendeu? A gente passou algumas dicas lá no Instagram da Origins. E, por exemplo, movimentação, você colocando a câmera na cadeira. Movimentação, você colocando em cima de um livro a câmera e aí ele desliza. Já fiz muito isso. Então, assim, também movimentos que você consegue usar com o que você tem em casa. Isso é muito legal também de se falar. A própria iluminação de casa, se você... É mais da posição que você coloca a sua iluminação do que a qualidade em si. Lógico que a qualidade vai aumentar mais a colorização, a cor vai ficar mais real, né? A entrega da cor vai ficar mais real, a potência também vai melhorar, mas tem LEDs que custam R$35, que você compra bastão de LED, assim, Sim. pelo Mercado Livre, e você consegue iluminar e ter uma cena. Você consegue fazer os seus clipes ali, você consegue comprar os bastões RGB também, mais ou menos cores, né? nessa faixa aí. E é mais a posição da luz. Você saber se a luz está estourando na sua cara, se está muito forte, então você vai distanciar um pouco mais. Se você vai precisar colocar mais em cima ou mais embaixo. Ela nunca... Sempre uma luz que vem muito dura de cima vai deixar você com sombra. Sim. Então, assim, vai ficar ruim. E de baixo também. Então, Sim. assim, não é nem em cima nem embaixo. Você tem que colocar mais na diagonal, assim, tá ligado? Então, é mais da posição do que você faz e coloca a sua iluminação do que outra coisa. Outras coisas também de ideias. Você sempre tá passando por algum lugar e tem alguma ideia. Você sempre tá vendo alguma coisa cara, no seu sabe o dia que a eu dia fazia? e tá acontecendo. Então Eu anota anotava. essas ideias. Isso que eu ia falar. Eu anotava tudo. Em 2013, eu fazia teatro, né? Porque assim, como eu queria ingressar nessa área do cinema, eu queria passar por tudo, entendeu? Então, como eu comecei no teatro, eu ia pra São Paulo toda semana. E, cara, é muito interessante. O meu professor de teatro, ele falava assim, observe. Observe tudo. Você só vai conseguir ser um bom ator e você vai só conseguir pegar boas cenas observando tudo. Então eu observava desde a época que eu saía aqui de Campinas, pegava o ônibus, ia pra São Paulo, pegava o metrô. Cara, só nessa trajetória, até chegar na escola de teatro, eu já tinha muita anotação. Nessas anotações saía sketches de comédia, saía cenas de filme, entendeu? Então a observação, cara, é muito importante para você conseguir replicar em futuros roteiros seus, entendeu? Sim. E eu ia falar outra coisa também. Que um bom rebatedor natural é o isopor. Você vai numa papelaria, R$5 você compra um isopor de 2 metros, 1 metro, sei lá. Não sei dizer assim tão precisamente. Mas baratinho, cara. Com R$5 você consegue comprar um isopor, ele é branco. Você consegue ter um rebatedor muito bom. Faz muita diferença, cara. Eu uso nas gravações. A gente coloca a Aperture iluminando e eu venho com o rebatedor do lado. Sim. Porque eu tenho 3 iluminações. A principal e tem 2 bastões de LED. Só que os bastões de LED eu uso pra trás, pra fazer o contra, mas também uso pra ele ser de cenário, né? Que chamam Practical Lights. São as luzes que aparecem na cena. Uhum. E eu coloco a tonalidade verde, porque é o
é o negócio da Origins Lab, que a gente... É o canal da Origins Lab que a gente traz no YouTube. Informações diárias de gravação, de audiovisual. Então, assim, coloco para ter essa tonalidade na cena. E o rebatedor, de rebatedor, para preencher o meu rosto, eu uso isopor. Muitas vezes eu uso isopor, porque funciona, tá ali. Então, saiba aproveitar ao máximo tudo que você tem em mão. Com certeza você vai ter um amigo que vai ter uma câmera, você vai ter um celular em mãos, você vai ter um isopor, você pode comprar um isopor, tem essa opção de você fazer o difusor, tem luzes LED que você vai pagar barato, vai pagar R$ 35 e vai iluminar. Então, o áudio mesmo, alguma dica para áudio também, tem uns lapelas que você consegue comprar pela AliExpress. Cara, teve uma vez que eu comprei para celular mesmo. lapela para celular, que eu captava o áudio pelo celular, R$ 2. Cara, mas foi o quê? 5 anos atrás. O próprio celular, ele capta Hoje em áudio dia tem alguns um pouco mais caro, mas mesmo assim não foge da, né? Cara, R$ 20 você consegue comprar um bom, um Boya, por exemplo, entendeu? Porque a gente fica muito focado sempre no melhor, no maior, no grande. É isso que tem que tirar da mente, né? É isso que a gente tem que passar cada vez mais para pessoa que está começando, porque não é bem assim. É óbvio que você vai evoluir conforme o tempo. Sim. Você vai querer coisas maiores, Uhum. mas você tem que se espelhar em pessoas que também estão te passando uma informação do começo, né? Não já da chegada. Porque você não chega, você não faz nada sem começar. Então, você tem que começar com as coisas que você tem em mãos. Não tem outra fórmula. Sim. Aplicando aquilo que você tem em mãos, aplicando as coisas que você aprendeu ali no dia. E é de pouco em pouco. Mas se você pegar as informações certas, se você ir buscar realmente aquilo que é importante para você, se você ir testar, você com certeza vai diminuir muito mais esse caminho. Você mesmo foi um cara que evoluiu muito, mesmo sem informação, mesmo sem internet, sem um celular bom em mãos, mesmo sem muitas condições também, e você foi evoluindo ali e você quis se profissionalizar cada vez mais, né? Quando eu cheguei pra estudar mesmo cinema, cara, Você já sabia muita eu já coisa. sabia muita coisa. O pessoal falava assim, porra, como que você sabe, Lucão? Entendeu? Mas eu tinha minha caminhada ali atrás, de quando eu comecei do zero, com o VHS e o DVD ali, fazendo as coisas. E uma coisa interessante, nessa questão de observação que eu tava falando, entra a parte de direção. Se você começar a observar muitas pessoas, né? Assim, o que eu sempre falo, todo cara que é um artista, ele precisa ter pelo menos uma aulinha de teatro, para ele saber se expressar corporalmente, né? A face dele também tem que... Um treinamento muito bom é você fazer atuações na frente do espelho, né? Sim, é isso que eu ia falar. Você observa, por exemplo. Quem faz muito isso são os humoristas. Por exemplo, eu olho para você, observo todos os seus traços. Depois eu vou tentar te imitar na frente do espelho. Então tenta. Por exemplo, o cara gosta de rap. O cara tá assistindo o Eminem. Porra, eu quero ser igual o Eminem. Então, assiste bastante clipe do Eminem, bastante show. Depois vai na frente do espelho e tenta gesticular, igual ele faz. Entendeu? Você vai aprimorando. E quando você for se gravar, você já sabe o que tem que fazer, entendeu? Uhum. Então, você mesmo se dirige, cara. Isso acontece muito. Sim. E a galera pode estar se perguntando também assim, mas como que eu mesmo vou me gravar? A gente vê... É aí que tá o lance. Você tem que pensar mais no lance cinematográfico. Uhum. Você tem que pensar mais no ângulo que você quer trazer, na direção de arte, ali com o seu figurino, combinando com a sua locação. E você pode colocar, sim, o tripé com a câmera e ninguém mais gravando ali.
ninguém atrás da câmera. Eu vou dar uma. Pode terminar. E você não precisa ter realmente um movimento na cena. Você pode fazer ela cada vez mais cinematográfica, mais artística. Sim. Então você consegue extrair uma cena muito boa sem precisar alguém atrás da câmera te movimentando a câmera. Né? Sim, isso leva muito à questão de assinatura do próprio artista, entendeu? Se você começar a fazer takes mais com a câmera fixa, cara, tenta fazer isso. Porque uma das coisas que as pessoas erram é querer fazer igual o outro. Tenta não fazer igual o outro. Já que você não tem um recurso de ter uma pessoa para poder gravar, faz a câmera fixa. Você vai ter a sua assinatura assim. Então, se você tiver todos os seus clipes com câmeras fixas, com uma fotografia impecável, entendeu? Em diversos ângulos, você vai chegar e falar, porra, tá vendo o fulano ali? Porra, ele faz uns vídeos da hora, totalmente diferente. Por quê? Porque ele não tá sendo igual aos outros, entendeu? Então, às vezes, a necessidade de você fazer um videoclipe ou fazer um filme com os recursos que você tem é muito mais vantajoso para você ter a sua assinatura ali como um artista, entendeu? E uma dica que... Você falou das referências, buscar pessoas, por exemplo, quer ser o Eminem e tudo mais, mas assim, não é que a pessoa tem que ser igual a outra, né? Eu acho que ela tem que pegar a referência sim, mas aplicar para a vivência dela. Sim. Ela tem que entender essas noções de movimentos, noções corporais, né, igual você estava falando de atuação, mas aplica também vê a outra pessoa fazendo, vê a outra, você vai tirando cada coisa de alguém e vai acabar vendo o que é mais importante para você. É a mesma coisa a moda, né, de estilo. Você cada um tem o seu estilo. Sim. Não tem como alguém ficar copiando um sempre. Porque a peça que mais encaixa em você não é a mesma peça que encaixa em mim. Então, se ficou bom em você, não vai ficar em mim. Uhum. Então, isso pode tirar um negócio disso daí. Sim. Também, né? E ainda falando de gravar sozinho, muitas pessoas perguntam mesmo, igual você falou, porra, como que eu vou me enquadrar? Como que eu vou me focar? Uma das coisas que eu fazia, cara, é interessante. Em 2010, eu tinha um canal no YouTube, eu e mais alguns amigos, que a gente montava um roteiro sobre filmes, né? O que a gente fazia? Eu me apresentava, né? Porque eles não tinham, né? Eles tinham vergonha, né? Então, como eu queria fazer isso, entrar pro mercado audiovisual, apresentar os meus talentos, eu comecei a gravar, tipo assim, saiba os 10 filmes mais vistos de Hollywood até hoje. Tipo, os 5 filmes melhores de terror dos anos 80, sabe? Esse tipo de coisa. E que, inclusive, eu me arrependo de não ter continuado, porque hoje é um auge esse negócio, né? Essas coisas de tópicos, de filmes, porra, pipocando aí, cara. Eu me arrependo muito de não ter levado essas ideias à frente, né? Mas, enfim, o que eu fazia? Como eu tinha que me gravar sozinho, nem sempre os meus amigos estavam em casa para poder me ajudar nessa parte da gravação. Então, eles passavam um roteiro, né? Eu escrevia o roteiro, passava para eles, eles olhavam, acrescentavam algumas coisas, me passavam de volta, finalizava o roteiro e ia gravar. Na gravação, como que eu ia me enquadrar? Aí, puta que pariu. Aí eu pegava um cabide, sabe aqueles cabides de pau que fica em pé? Colocava boné, roupa para poder dar um enxerto. Sério? Para dar um enxerto, colocava, enquadrava. Eu tinha um cenário, né? Porque como eu tinha montado um home studio em casa, então tinha as espumas. Eu colocava nas prateleiras vários DVD, né? Porque eu era, né? Eu não sou mais colecionador de filmes, né? Colocava vários filmes, colocava umas coisas de cinema, montava o cenário, enquadrava certinho e batia o foco no cabide. Deixava lá o foco parado, tirava o cabide e sentava. Então essa é uma dica para as pessoas que querem se gravar sozinho em uma câmera fixa e não tem noção de como que eu vou fazer isso, cara? Como que eu vou me focar? Como que eu vou me enquadrar? Então, a maior referência é um cabide. Um cabide ou sei lá, alguma coisa que seja na altura de uma pessoa, entendeu? Assim, a gente tá falando de gravar sozinho, mas, na verdade, também é você não depender de alguma produtora. Exato. Porque eu acho que o artista o que mais tem são artistas que ficam
frustrados. Desfocado. Não, ficam frustrados por não conseguirem dar continuidade ao trabalho deles. Então, é aquilo. Eu vou precisar investir uma grana numa produção. Beleza. Quanto que vai ser? Vai ser no mínimo uns R$2.000 para fazer um negócio com qualidade. Só que, beleza, e daí? E depois disso? Você vai lançar um clipe só? E os próximos? Então, tenta pegar essa grana e investir nos seus próprios equipamentos. Uhum. E também não é só você fazer tudo sozinho. Você sempre vai ter um amigo ali do seu lado, um irmão, alguma pessoa da sua família, que pode também te acompanhar nisso daí. Uhum. Então, você mesmo pode focar a pessoa que você... pode focar a pessoa e você vai lá e depois se enquadra no take. Também é uma opção. Eu faço isso nos vlogs que a gente faz aqui. Eu coloco meu irmão, foco nele, porque eu não trabalho com foco automático. Então... E são os famosos assistentes, né? eu coloco ele ali e aí depois eu vou e gravo a cena. Então, e também faço uma gravação antes. Exato. Deu ali Isso é uma boa dica. E depois eu vejo como ficou. Não, tá legal, a iluminação tá legal no meu rosto, o foco ficou certinho mesmo. E assim, não assistir, uma coisa que eu sempre errei, gravava e assistia na telinha. Não, cara, tira do cartão de memória, coloca no computador, numa televisão, em algo grande, que você vai ter uma percepção maior ainda do que você tá gravando ali. Né? E é legal de você falar isso daí, porque assim, cada vez mais a gente tá fazendo produções para isso aqui. Para ser assistido nisso aqui. Uhum. Então, por que exige uma super produção, uma super iluminação, com uma câmera muito boa, com uma edição muito boa? Porque vai passar no cinema. Uhum. Vai passar filmes tem que ser assim porque vão passar numa tela gigantesca. Quanto menor for a imagem, com mais qualidade ela vai ficar, né? Ela vai fechando, vai ficando com mais qualidade, mais qualidade, mais qualidade. Sim. Então, assim, o objetivo do artista é gravar o videoclipe e as pessoas vão assistir no celular. Então, assim, você consegue trazer uma qualidade média, intermediária ali. Não precisa chegar num nível muito avançado que você precisa de equipamentos caros para fazer sua gravação, porque o objetivo vai ser assistir isso daqui. Então, não importa... então, você tem que pensar em princípios de gravação, roteirização, pré-produção, colorização, direção de arte, movimento de câmera. Talvez, igual a gente falou, não precise nem de um movimento, se sua história é bem contada. Então é isso. É mais de você saber o que fazer do que ficar esperando algo acontecer para você começar a fazer. É aquela coisa, hoje em dia todo mundo quer, eu quero um clipe de 4K. Eu quero 6.000 câmeras, eu quero 30.000 drones. Aí vem um cara... Não é necessário. Aí vem um cara que é muito conhecido, faz coisas muito, muito grandiosas e vai... Sabe o que eu fiz uma vez? E vai e grava um take dele com o celular. Só que a cor tá muito bonita, tudo tá muito bem trabalhado e bomba. Ele faz uma ideia simples e faz um negócio grandioso. Aí você fala... É isso que eu ia falar. Não, é porque ele tem produção, Às vezes ele tem pessoas que ajudam ele a fazer isso. Às vezes a qualidade do conteúdo fala muito mais do que a qualidade da produção. Entendeu? É isso que eu sempre falo. Por exemplo, eu tenho um amigo que veio e fala, Lucão, ele tinha um grupo de pagode, né? Aí falou assim, Lucão, eu quero gravar o meu ensaio. Porque eu preciso ter isso, o material de argumento para poder fechar mais shows, né? Pra gente ganhar grana. Então, o que eu fiz? Eu peguei minha Cybershot, que eu tenho até hoje, eu coloquei na frente, com um plano aberto, né? Um plano aberto direto de frente pro palco, fixa. E o resto dos takes eu fiz com o celular. Então eu coloquei Cara, eu esqueci o nome daquilo. Que você fixa o celular assim, sabe, de mão. Uma handcam, mas sem sem ser uma gimbal, entendeu? E comecei a filmar. Beleza. Aí ele falou, beleza, vamos tocar outra. Eu falei, não, vocês não vão tocar outra. Toca a mesma. 5 vezes. Ô, louco, Lucão, mas 5 vezes? Eu falei, cara... Faz o que eu tô mandando. Você não quer que eu gravo?
Então você vai tocar essa música 5 vezes. Mano, eu gravei, tipo assim, tem um palco, tenta visualizar na sua mente. A câmera tava aqui e eu não podia aparecer na frente. Então, eu fiz vários takes desse lado, fechado, aberto, movimentando com o celular. Depois do outro lado, outros takes. No final, eu tinha muitos ângulos. E uma música parecia que tinha uma eternidade de câmeras, entendeu? Então aí vai a dica de você gravar um conteúdo em vários ângulos, cara, de um ensaio, de um show, que vai parecer um videoclipe, entendeu? É por isso que eu falo. Às vezes vale mais a qualidade do conteúdo, do que você está passando, do que a qualidade. Né? Dá para você trabalhar muito mais. O que eu vejo bastante em show também é a câmera acoplada no próprio microfone. Então o artista tá cantando e se movimenta junto com ela. Então assim, pô, daria pra você fazer aquela famosa gambiarra, colocar a câmera e você cantar ali como se fosse num show. Então, e pode passar esse momento de um show, talvez, tá ligado? Você mesmo tá se gravando ali, depois você coloca a câmera em outra posição, em outra, e você tem 4 ângulos aí, e você consegue trabalhar em cima disso. Então é muito bom, muito importante mesmo você conseguir trabalhar de vários ângulos para você conseguir extrair o melhor da sua cena. Uhum. E filmar detalhes, né? Por exemplo. Sim. Isso é mais uma dica de percepção de, por exemplo, você vai gravar um show de uma banda que você conhece e você conhece as músicas que eles vão tocar, então você fica preparado. Que a hora que a bateria for fazer uma virada, ou a hora que a guitarra for fazer um solo, você já sabe o que vai acontecer, você tá focado ali para pegar aquele detalhe. Porque, assim, às vezes, em show é um momento único. Não tem como você parar para poder voltar, entendeu? Então vai mais do seu feeling musical e do seu conhecimento, né? A questão dos detalhes também vai muito do... a gente tá falando do próprio artista se gravar, beleza. Mas e os inserts, que são cenas que você coloca a mais ali para complementar o seu clipe, né? Você mesmo pode gravar essas cenas. Então você tá num campo com flor, com borboleta, sei lá, num ambiente mais assim, que você tá com figurino também mais colorido e que case com aquela cena. Então você gravou o seu take parado, cantou pra câmera de vários ângulos e depois você vai fazer inserts. Então você vai pegar a borboleta, você vai pegar a flor, você vai pegar a planta ali e assim, vai complementar a cenas cena. que vão complementar a sua master, que é você cantando pra câmera no começo ao fim. Então, e também outra dica que tem rolado muito são os GIFs, que são 4, 5 cenas repetindo do começo ao fim. Então, gravar um clipe inteiro vai ser muito difícil. Então vai nesse local, faz isso, grava 4 cenas ali, 5, e repete elas. E você tem um trabalho visual para sua música, né? Então, olha quantas coisas são possíveis de se fazer a partir de uma ideia, de um objetivo. E assim, dá para ter resultados grandiosos a partir disso daí. E aí você vai começar a se profissionalizar cada vez mais, vai ter recursos cada vez mais, vai conseguir investir ainda mais no seu próprio negócio. Sim. E você vai levar isso adiante, né? Cara, e indo pro final, a gente tem a pós-produção. O artista ou o videomaker que fez todo o processo, desde a pré-produção, a gravação, agora chegou na edição. O que ele vai fazer com esse material? Hoje em dia tá muito mais fácil. Muito. Cara, você tem vários softwares de edição gratuitos, tem os pagos também, que também não é muito caro, que também vale a pena você comprar porque é muito complexo, né? O Vegas, bem completo. Ele é pago? Sony Vegas, cara, não sei. Mas tem os craques da vida, né? Que dá pra, ele é muito mais fácil craquear. Ele é muito mais fácil. Sim, ele é bem intuitivo, então dá pra você fazer. O Adobe Premiere, toda a linha da Adobe é bem complexo. Você precisa ter pelo menos um tutorial pra você entender onde estão as ferramentas. Mas é aquela coisa, é padrão. Se você entender do Photoshop, você vai entender do After Effects. Entendeu? E o Premiere também não foge muito, que as ferramentas são bem semelhantes. O que muda são os efeitos, as posições, enfim. A questão é o seguinte: como editar? Hoje é fácil.
Você consegue. Você tem tutorial no YouTube que você consegue começar do zero. Desde quando? Desde o processo de como baixar, como instalar e como iniciar a editar. Entendeu? Tem os editores de celular, né? Que você mostrou um pra mim. Qual que é? Eu mostrei o InShot, ele também Ele é pago. Ele é gratuito. É gratuito? Gratuito e, lógico, tem a versão paga que tem mais recursos ali, mas eu edito bastante coisa por ele. É uma forma muito legal de você conseguir já gravar e já colocar na edição e já cortar ali. Sim. Dá pra colorir também, colocar transições. Então você entrega, tem os formatos pra você colocar lá também. Uhum. E assim, é uma entrega muito legal. Dá pra ter um resultado muito bom. E aquela coisa, você começa cortando, você começa fazendo uma transição de áudio, uma transição de vídeo, e o mais a fundo, que é o After Effects, ou os processos mais digitais, né, 3D, essas coisas, você vai aprendendo com o tempo, mas também você consegue aprender num tutorial. E aquela coisa, cara, sempre sair da teoria pra prática. Pratica, não fica só assistindo. Ah, mas eu sei fazer isso, mas eu sei que funciona desse jeito. Beleza, você sabe, mas coloque em prática. Entendeu? Faça isso, que aí você vai entender melhor. Uma das coisas que eu me pego fazendo é... Tô assistindo um filme, cara, qual filme seja, eu fico travado assim, falo, porra, como que o cara fez isso? Tá passando a cena e eu tô tentando entender como que o cara fez aquela edição. Aí eu penso, não, dá pra fazer isso, porra, legal. Vai lá e eu aplico numa próxima produção que eu fizer, entendeu? Então, sempre observar, sempre praticar, sempre sair da teoria, cara. É a melhor coisa que vai fazer as pessoas se evoluir mais rápido, entendeu? E aquela coisa, ter a vivência diariamente, cara. Sim. Não só, tipo assim, porra, eu vou editar uma vez a cada 15 dias. Não, cara. Tenta pegar. É aquela coisa que eu falo, cara. Eu vou entrar num assunto um pouco mais delicado, mas assim, as pessoas reclamam, tipo, porra, não tenho tempo. Porra, como não tem tempo? O dia tem 24 horas. As pessoas estão acostumadas a trabalhar, por exemplo, das 8 às 6. Depois das 6, esquece. Morre. Beleza, mas se vai chegar às 6 horas da tarde na sua casa, você vai fazer o quê? Você vai jantar e dormir? Vai jogar videogame? Porque você não utiliza esse tempo assim, você pega e determina para esse tempo de edição, se você não trabalha com edição. Agora, se você trabalha com edição, cara, a sua prática e o seu talento ali diariamente com as ferramentas vai te tornar muito foda, entendeu? Então é essa dica que eu falo. Tipo... o negócio da edição também é você também ser organizado, né? Você Exato. Chegar na gravação... tem esses processos já coloca também. os seus takes ali, da gravação na locação 1. Coloca todos esses takes lá numa pasta. Locação 2, locação 3, em diante. E assim por diante, né? E separar por cores também. As partes que eu cantei, as partes que foi insert. Eu não sei dizer se nos outros softwares de edição tem essa função, mas... De colorir? Mas no Premiere, que eu utilizo todos os dias, né? Tem como você separar por cor. Acho que o Vegas também tem, agora os outros eu não sei dizer. Mas a melhor coisa é você se organizar, cara. Senão, como que você vai trabalhar? Você tem que saber o que você vai fazer ali, cara. Aí outra coisa legal é você colocar todas as masters que você cantou ali. Synca tudo. Uma dica de sync, por exemplo, o porquê existe a claquete no cinema. A claquete no cinema é o clique, né? Para você sincar o áudio com o vídeo. Então, quando você vai arrastar o vídeo para a timeline de um software de edição, você vai ter lá a senoide de áudio. E onde tem um pico da senoide de áudio é onde deu clap. Então, se você tem 3 câmeras gravando ao mesmo tempo, você vai ter um único clap. Então, você vai sincar esse clap. Então, essa é uma dica. Se você não tem uma claquete, é só bater uma mão, cara, que mesmo assim vai fazer a função de um pico na senoide de áudio e vai facilitar para você sincar depois. Sim. E depois disso, depois de você colocar as masters, você vai separar seus inserts. Então, coloca todos os seus inserts ali e já corta os melhores takes.
Então você já cortou, já tá com tudo cortado aqui num canto e você tá com a sua gama de masters ali. E aí você vai começar a escolher. Você vai começar a escolher. Você pode separar por ângulos também, as abertas para as fechadas. E aí você vai começar a escolher. Aberta, essa aqui não ficou legal, então coloca a fechada, ficou legal. Você vai em teste mesmo. Teste. E aí você vai sentindo onde você coloca os inserts também. Então você coloca. Você nunca começa revelando logo de cara todo o cenário, né? Você sempre já começa com. Pode começar sempre com os inserts, com as cenas mais em slow ali. Não entregando tanto. E aí quando entra master já é um plano aberto, aí você vai brincando com isso. E você vai realmente também nesses testes de enxergar, não, esse plano eu atuei melhor, o take também ficou melhor. Então é realmente você pegar e ir testando essas opções, mas por isso que você tem que ter várias opções de câmera, de ângulo, porque senão você não gostou do take aberto e você só teve um take aberto. Uma dica que eu dou de organização na parte de edição é o seguinte. Aqui quando a gente faz o papo reto com um convidado, a gente tem 4 câmeras. Então, quando eu vou editar, né, que a gente não faz ao vivo ainda, então quando eu vou editar, tem 4 linhas na timeline de vídeo e tem 4 linhas no timeline de áudio. Claro, seleciono por cor, tudo certinho, vou juntando. Beleza, ali. Quando eu vou cortando, assim que eu vou cortando em tempo real. Eu vou cortando, tipo, câmera aberta, câmera fechada em você, em mim, no convidado. Então, eu vou diminuindo, eu sempre deixo numa timeline só. E também eu excluo, por exemplo, se eu tô falando aqui, eu não tenho que deixar a sua linha de áudio captando, porque além de pegar a sua respiração ou pegar a sua tosse ou um espirro que acontece assim inesperado, acaba prejudicando na renderização. Porque se você deixar todas as camadas, todas as linhas de áudio, por exemplo, se de repente a gente gravou, a gente teve durante um período longo de uns 20 minutos só câmera aberta, porque a gente falou muito, gesticulou muito, então tem que deixar na câmera aberta. O que eu faço? Eu deixo as outras linhas por baixo? As fechadas? Não, porque na hora da renderização ele vai renderizar aquilo lá também. Então é só uma questão de otimizar o seu tempo na renderização. Entendeu? Porque, cara, renderização é uma coisa que leva muito tempo. E se a pessoa não tem um computador super potente, que renderiza muito rápido, ela vai perder muitas horas de renderização, né? Tem um segredo também de deixar na fila, mas mesmo assim deixa o computador muito lento, né? Só tem uma questão que eu queria entrar. Por exemplo, você editou e depois, o que você vai fazer com isso? É o grande dilema, entendeu? Uma coisa que eu sempre falo. Todos nós temos as mídias sociais de bandeja pra gente. É uma plataforma de divulgação que não tinha 10 anos atrás. Quando eu comecei a produzir os meus vídeos, a única coisa que eu tinha de divulgação era o YouTube. Não tinha as outras ferramentas. Tinha o Orkut, só que o Orkut, cara, era pior que Facebook, entendeu? E então, uma coisa que eu sempre falo, aproveite todas essas ferramentas. É claro que tem muito assunto ainda para detalhar em questão do marketing, de como você fazer um tráfego pago, como você impulsionar certo conteúdo, entendeu? Só que assim, é aquela coisa, divulgue, apareça, porque quem não é visto não é lembrado. Entendeu? Uma coisa que eu sempre falo, é uma frase velha de avô e vó que sempre fala, só que casa muito com os produtores audiovisuais e também os grandes artistas, né? Que querem, assim, demonstrar o seu talento. Cara, mostre, aproveite as mídias sociais que estão dando de bandeja para você divulgar o seu talento. Entendeu? Editor, apareça, faça, divulga, manda as pessoas compartilhar, sabe? Porque o seu primeiro público que você vai ter é o seu círculo ali de amizade e famílias. E você tem que pensar para crescer esse círculo, certo? Para abranger mais pessoas, que é o público que quer consumir o seu tipo de conteúdo. E aí que é legal a ferramenta de você mesmo se gravar, porque você não vai fazer somente o videoclipe, você também vai fazer um material de pré-divulgação, de pós-divulgação. Então você vai aproveitar da sua capacidade ali de gravar e fazer esses conteúdos, né?
colocar uma ediçãozinha ali com texto, a música sai em tal dia, fazer um teaser, né? De divulgação também, capa e tudo mais, também está envolvido nisso daí. Então você vai precisar fazer uma thumbnail para o seu YouTube, você vai precisar fazer um material para colocar de capa no YouTube. Então também envolve muito mais coisas além de você aprender a se gravar. Você também tem que fazer pegar esse material, essa experiência para se divulgar. Mas eu acho que basicamente é isso, né? A gente passou por alguns processos aí, pelos processos de edição, colorização, pré-produção também, a própria gravação. A gente não entrou tão a fundo em várias coisas, mas... A gente pode deixar mais para outros episódios, né? A gente vai trazer ainda mais esse papo eu e você somente. Sim. Para ensinar mesmo a galera e eles irem pegando isso e também podem mandar coisas pra gente. Sim, legal. Dúvidas. Beleza, eu me gravei aqui e senti essa dificuldade. A gente ajuda na maior... A gente traz no próximo, Sim. explicando somente trazendo também esse erro, essa dificuldade, essa solução para essa dificuldade. Então, é isso. Bom, pessoal, é isso. O Papo Reto de hoje foi um pouco diferente, né? A gente abordou vários temas, né, que o pessoal fala bastante sobre iniciar no mercado audiovisual, iniciar como uma carreira artística. Então, a gente pede a ajuda de vocês para a gente crescer esse canal de comunicação, né? Compartilha com o pessoal, comente aqui com a gente, né? Interage com a gente, mostra o conteúdo que vocês estão fazendo. Se vocês estão começando agora no audiovisual, se vocês já ingressaram nesse mercado e quer se aprimorar ainda mais, a gente está aberto aqui para atender vocês, para conversar. Se você tem um conhecimento grandioso também, quer compartilhar com a gente, entre em contato, a gente faz um convite para vocês virem aqui para a gente conversar. E o que a gente quer mostrar é isso, que apesar de ter produtoras, apesar de ter grandes produções, vocês conseguem produzir um conteúdo de qualidade e que é possível, né, Gabriel? Tipo, produzir o que você tem na mão. Um celular, cara, dá pra fazer muita coisa. Então, gente, é isso. O Papo Reto é esse, entendeu? É difícil começar, mas não é impossível. Não é que é difícil começar. A barreira, o que a gente seta pra nossa vida que fica complicado, né? Porque a gente fica achando que tem que ter a melhor câmera, melhor qualidade, melhor tudo. E não, na verdade é apenas você saber as coisas, as funções e aplicar elas da melhor forma possível. Não, é isso. Dá pra fazer, cara. É só você ter uma questão de persistência, organização e ter um conhecimento e buscar parceria. Uma coisa importante, busque profissionais que queiram crescer junto com você, entendeu? Porque é dessa forma que você vai obter mais network, mais conhecimento, mais vivência no mercado audiovisual e vai ter um reconhecimento aí muito foda, né? E outra coisa, se vocês querem que a gente discuta aqui, debate algum assunto específico de tudo que a gente conversou aqui hoje, deixem nos comentários, chama a gente no direct que a gente vai atender vocês. Beleza, pessoal? É isso. E o Papo Reto de hoje foi especial. Espero que a gente consiga dar andamento mais nesse quadro, trazendo mais informações. Para as pessoas que querem se gravar. Isso aí.